Boa tarde, turma. Vamos então continuar o nosso assunto, certo? Sobre a conquista e a colonização espanhola da América, certo? Na aula passada nós vimos sobre a conquista das terras astecas, foi a invasão lá de Tenochtitlan, que a gente viu, certo? Como os espanhóis se apoderaram das terras, certo? As ambições. Vimos também as conquistas das terras incas, certo? E a resistência inca. Hoje nós vamos ver o tópico, certo? E a continuação sobre um novo olhar sobre as razões da conquista espanhola. Vamos ver os outros pontos dessa conquista, certo? Como se deu. Vamos lá. Cortés chegou ao México com 508 homens e Pizarro entrou no Peru com 180. Como foi que centenas de espanhóis conseguiram vencer milhares de nativos? Essa pergunta que sempre provocou a curiosidade dos historiadores. Vocês têm noção também? Foi só com armas? Conversaram? Vamos saber agora. Segundo o historiador Mateus Sertal, a conquista espanhola da América deu-se a 4 principais fatores. Presta atenção. O primeiro deles, e mais determinantes, foram as doenças trazidas pelos europeus e contra os quais os corpos indígenas não tinham resistência. Ou seja, gripe matava nessa época, certo? Sarampo e assim vai. São muitas coisas que os europeus tinham lá na cidade deles, mas aqui não tinha, certo? E isso, os índios não tinham os corpos acostumados, aconteceu a muita gente morrer por doenças, certo? O segundo deles, certo? Segundo ponto aqui, porque os espanhóis souberam aproveitar a desunião, ou seja, as aldeias eram intrigadas das outras, lembra lá, cidades-estados e tudo mais, e a rivalidade entre os ameríndios, certo? O terceiro ponto, o fator foram as armas dos conquistadores, com destaque para as armaduras de ferro e espada de aço, cavalo e as armas de fogo, com um poder destrutivo superior ao dos indígenas, que no caso do canhão impressionava também o barulho que fazia, certo? Porque como falei, enquanto os espanhóis tinham canhão, armas, tinha armadura, espadas, eles tinham apenas arco e flecha e lanças, somente, e pedras, nada disso. O quarto fator foi o fato de os espanhóis saberem muito mais sobre os astecas e os incas do que estes sobre eles. Os espanhóis procuraram se informar a respeito das torcidas disputas entre os indígenas e estimaram a guerra entre eles, aliando-se a um dos outros grupos. Vencida a guerra, apossavam-se de tudo e subestimiam inclusive os seus aliados. Certo? Ou seja, calcula-se que na data chegada de Colombo, vivia na América cerca de 57 milhões de ameríndios. Em 1560, restavam cerca de 10 milhões, ou seja, 47 milhões de pessoas foram mortas. Muita gente mesmo, em pouco mais de 72 anos. Essa diminuição brusca da população ameríndia é considerada pelos pesquisadores como uma das maiores tragédias da história humana. Entretanto, segundo o historiador Mateus Restal, a conquista espanhola da América não foi rápida nem total, certo? Por quê? A tomada de Tenochtitlan em 1521, de Cusco em 1533, significou a conquista das capitais dos impérios astecas e incas, e no território desses impérios como um todo. Presta atenção. Ou seja, eles apenas conquistaram as capitais, as cidades mais importantes, mas o resto do império demorou muito. Significou da conquista de capital do Império Azteca Inca, como eu expliquei. A expansão dos conquistadores espanhóis em território americano foi gradual e encontrou sérias resistências por parte dos indígenas. Os maias, por exemplo, organizaram várias revoltas contra os espanhóis nas décadas que seguiram as conquistas. Beleza? Então, entendido até aqui como foi essa conquista, pelas doenças, pelas revoltas entre os próprios índios, e assim nós vimos os 4 principais pontos. Nós vamos ver então como era a economia colonial. Durante o processo de conquista, os espanhóis iniciaram também a colonização, isto é, a ocupação e exploração da economia e administração do território americano. O primeiro ponto que eles estavam atrás é do ouro. E o ouro se vem atrás de quê? Da mineração. Certo? Então, o que foi que eles faziam? Quando descoberta das ricas minas de prata de Potosí, na atual Bolívia, e
de Zacatecas, no México. No ano seguinte, a mineração se transformou na atividade mais importante da América Espanhola, ou seja, atrás de ouro e prata. Considerando as minas como propriedade sua, o rei da Espanha mandou distribuir lotes auríferos àqueles que tivessem dinheiro para iniciar sua exploração. Já o penoso trabalho de arrecadar prata no fundo das minas deveria ser feito pelos indígenas. Claro, né? Que as pessoas não iam botar a mão na massa, iam mandar os outros. Mandar, não pagar, mandar. As duas principais formas de trabalho forçado na América Espanhola eram a mita e a encomienda. Beleza? Vocês podem ver o que era aqui a mita e ver aqui o que era a encomienda. Certo? São esses dois pontos aí. E o outro ponto da economia, que todos nós sabemos que antigamente era principal, é a agricultura. Na América colonial, os espanhóis praticavam-se a agricultura e a pecuária em grandes propriedades, as chamadas fazendas. Entre as plantas mais cultivadas estavam o cacau, que é o chocolate, né, que eles descobriram, a batata, o milho, o tabaco, a cana-de-açúcar, certo? Além disso, criavam gados de corte e de transportes, como mulas e cavalos. No final do século XVIII, com o declínio da mineração, ou seja, o ouro estava acabando, né? A agricultura e a pecuária se desenvolveram ainda mais. Aumentou o número de fazendas que produziam gêneros como cacau, na Venezuela, açúcar e tabaco. Já em Santo Domingo e Cuba, os trabalhadores dessas fazendas eram geralmente africanos escravizados, trazidos para a América em grande número desde o século anterior. A grande fazenda escravista produtora de gênero tropical, como cacau, por exemplo, destinado ao mercado externo, era chamado de plantácio. Plantácio era mais o que? Era fazenda que cultivava apenas um produto e esse produto era o que? Era destinado à exportação. Isso é plantácio. Beleza? Isso significa de plantácio. Beleza, pessoal? Então, é até aqui nossa aula de hoje. Certo? A gente viu que não foi apenas as guerras que foi motivos para a conquista dos espanhóis, mas sim as doenças, a gente viu lá as intrigas. Vimos também como foi que se deu a economia, né? Primeiramente pela mineração, depois pela agricultura. Aí logo depois a agricultura passou a se tornar a principal fonte econômica, certo? E na próxima aula nós vamos ver como se deu o controle, certo? Das metrópoles, o controle da metrópole sobre essas colônias. Que claro, vai ter revoltas, algumas pessoas vão querer ficar independentes e tudo mais. E é coisa mais para a próxima aula. Fechou? Então, pessoal, qualquer dúvida fala comigo no WhatsApp ou assista essa aula novamente. Beleza? Então, até a próxima aula. Valeu!